Bem-vindos ao canal Rádio Alerta. Curta, comente, compartilhe e não esqueça de deixar o seu like. Bom dia, pessoal, bom dia para todo mundo. Eu vim aqui para a gente bater um papo, cara. A esquerda precisa conversar, né? A gente tem muito que conversar. Vocês já pararam para analisar, cara? Porque nessa última eleição entre o Bozo e o Lula só ganhou por um fio de cabelo. Porque foi assim, cara. Lula ganhou do Bozo por um fio de cabelo. E existem várias explicações para isso, cara. Uma das explicações, cara, para o Lula quase ter perdido para o Bozo, porque foi isso que aconteceu. Uma das explicações é o seguinte: o nível de rejeição ao Lula e ao PT aqui dentro do país ainda é muito grande, cara. Entendeu? E naquele período era bem maior. Então, o Lula não ganhou do Bolsonaro por ser o mais amado, mais querido, não, cara. Ganhou do Bozo porque o Bozo foi mais rejeitado do que o Lula. Essa é a primeira perspectiva. O fato mais provável é esse, cara. Outro fato, para que o Lula também tenha tido tanta dificuldade de ter votos, cara, o Bozo ter tido tantos votos, foi um erro muito grave que aconteceu, cara. E eu vou explicar para vocês aqui que erro é esse, aonde houve a falha. A falha que eu estou citando acontecia principalmente em grupos, cara, porque a gente tinha 3 tipos de grupos dentro do WhatsApp na época do governo do Bozo, né? A gente tinha os grupos dos nazi-pardo, né, que eram os bolsonazistas, a gente tinha grupos de ciristas e os grupos dos Lula-petistas. Pessoal que era seguidor do Lula e do PT, cara. E também existiam grupos mistos, né? Que era misturado. Então, qual é o fato? Qual foi o problema? O problema era o seguinte, cara. Eu entrava em grupos de ciristas, conversava com eles, cara, para entrar no entendimento, porque a questão minha, cara, era querer derrubar o Bozo. Olha, o Bozo foi presidente e matou mais de 1 milhão aqui, cara. Pintou e bordou, queria dar golpe aqui junto com aqueles militares, né, que eu chamo de milicianos, porque aqueles não são militares, cara. Não existe uma força militar de um país querer apontar suas armas para o seu próprio povo, para matar, roubar, estuprar, cara. Então não são nem militares, para mim são milicianos. Os milicianos do Bozo queriam dar golpe aqui. Todo mundo sabe aí do 8 de janeiro, cara. Imagina se aquele amaldiçoado do Bozo e esses milicianos aí de farda tivessem ganhado a eleição, cara. Onde é que a gente ia estar, né? Então, cara, tinha que derrubar o Bozo de todo jeito, cara. O Bozo tinha que cair. Então, eu conversava com os ciristas, eles, você vai votar no Ciro? Não, eu não vou votar no Ciro. Não, eu vou votar no Ciro. Você pode votar em quem você quiser, cara. E quem tu vai votar? Provavelmente vai ser Lula. Tu é lulista, tu é petista? Não, não sou, cara. A minha natureza é antifascista, entendeu? Eu não sou lulista, eu não sou petista, mas eu acho, cara, que a solução vai ser Lula mesmo. E os caras, não, mas o Ciro, não sei o que. Não, tudo bem, cara, eu entendo. Você está explicando por que você quer votar no Ciro, porque você tem a sua visão e eu estou explicando qual é a minha visão sobre esse determinado assunto. A gente está falando de política.
Isso era o papo que a gente tinha, cara. Mas eu sempre dizia aos ciristas uma coisa muito importante. Eu dizia a eles, cara, olha, a gente tem um inimigo em comum. Que os ciristas também não gostavam do Bozo, cara. Não gostavam desse movimento nazi-fascista. Entendeu? Então eu dizia a eles, cara, a gente tem um inimigo em comum. Então em determinado momento a gente talvez tenha que se aliar, cara, para derrubar esse inimigo em comum. E eles não tinham problema nenhum, cara. Eu não tinha problema nenhum com eles, entendeu? Porém, existe outra realidade nos grupos de WhatsApp, né? Porque, cara, eu não sou fanático pelo Lula nem pelo PT, cara. Mas a gente sabe que tem muita gente que é, né? A gente sabe que existem muitos grupos onde existe um coletivo de fanático com Lula, cara. Esse é o verdadeiro problema. Aí, vamos entrar na situação. A situação é o seguinte. A situação é a seguinte, cara. Quando um cirista, ele entrava num grupo de Lula, PT, cara, quando ele entrava ali num grupo dos fanáticos de Lula, que ele tentava entrar num debate, num diálogo, cara, explicar por que a opção dele, não, eu não quero votar no Lula, eu não gosto do Lula, eu quero votar no Ciro porque, cara, eu quero uma coisa nova. Eu acho que o Ciro vai fazer melhor do que o Lula, cara, ou pelo menos ele tem uma proposta, o Lula não tem projeto nenhum, para coisa. Meu amigo, aí os seguidores de Lula e do PT agiam como se fossem bolsominion do Lula, né, cara? Ficavam tudo enfurecidos, começavam a atacar os ciristas, a esculhambar o cara, a esculhambar a família do cara, a mãe do cara, não sei o que, porque fanático é assim, cara. Fanático é assim. Para eles, para os fanáticos pelo Lula e pelo PT, você tem que ter tesão pelo Lula, tem que ter tesão pelo PT, cara. Se você não concorda, tá entendendo? Não vai ter acordo, eles vão para cima enfurecido, cara. E eu vou ser bem franco, isso aí não é só uma questão do Ciro não, cara. De ser só a questão do Ciro. Se você chegar dentro de qualquer grupo, onde está o pessoal do Lula e do PT, os fanáticos pelo Lula e pelo PT, e disser, ó, cara, eu não quero votar mais no Lula não, nunca gostei do Lula, não gosto do Lula, eu quero votar na Erika Hilton, cara, quero votar no Glauber, entendeu? Porque eu quero uma coisa diferente, cara. Tô gostando do Lula não, ou eu não gosto do Lula, mas eu sou de esquerda. Só que não vou votar no Lula, pronto, acabou, cara. Eles vêm pra cima de você, virando bicho. Então, cara, como eu disse, reafirmo, se qualquer um entrar num grupo lulista, petista, disser assim, não, eu não gosto do Lula, não gosto do PT. Você pode dar 1000 razão, cara. A sua razão está correta. E disser assim, não gosto do Lula, não gosto do PT. Mas eu sou de esquerda, cara, eu vou votar na Erika Hilton, sei lá, se for candidata a presidente, eu voto na Erika Hilton, mas não voto no Lula. Eu voto no Glauber, mas não voto no Lula. Meu amigo, eles ficam enfurecidos, porque na mente deles, na mente doente de fanático deles, cara, porque eles são os bolsominions de Lula, na mente deles, você tem que ter tesão pelo Lula, você tem que ter tesão pelo PT, igual eles têm, cara. Não é só com Ciro não, cara, não é só com Ciro não. Se aparecer uma nova representação, um novo líder, cara, se aparecer alguém que se destaque tanto quanto o Lula, cara, ou mais do que o Lula, eles não aceitam, eles não querem, cara. Para eles é Lula, é Lula, é Lula, é Lula. É um tesão, tá entendendo? Que eles têm pelo Lula e pelo PT. Para eles, na mente deles, ser de esquerda é ser lulista e petista, cara. Para eles não existem outros políticos e não existem outros partidos de esquerda. Só existe o Lula e o PT, cara. Entendeu? Então, esse é um dos problemas dentro da nossa esquerda.
Por isso que a gente está andando em círculo. A gente não vai para lugar nenhum. Entendeu? Por isso que a gente está estagnado, cara. É mais do mesmo. Não tem para onde a gente ir. Esse é o verdadeiro problema. Então, cara, se aparecer uma nova liderança, alguém melhor do que o Lula, essa gente não vai admitir, cara. Eles vão querer sabotar, Porra, é fanatismo, cara. É puro fanatismo. E fanático é fanático, seja por futebol, por religião ou por política. Entendeu? Eles são os bolsominions do Lula, cara. Do jeito que o Bozo tem os bolsominions dele. Então essa é a questão, cara. Não existe uma linha de racionalidade, não, cara. Essa gente aí que segue o Lula e o PT, esses fanáticos, eles são incapazes, cara. Não conseguiram nem fazer uma aliança com os ciristas. E com certeza os bolsonaristas conseguiram, cara. Porque todo mundo sabe da postura do Ciro perante o Lula e o Bozo, cara. De onde é que veio boa parte daqueles votos ali? Os bolsominions de Lula, cara. Eles conseguiram fazer os ciristas se voltarem contra a gente, cara. Ter mais ódio da gente que é de esquerda do que do porra dos nazifascistas. Então você entende hoje em dia porque que houve, tá entendendo, toda aquela quantidade de votos em prol do Bozo, cara. Por que o Lula só ganhou por um fio de cabelo? Lula ganhou só por um fio de cabelo? Porque, apesar, tá entendendo, do Bozo ter feito tudo o que ele fez, cara, ter matado mais de 1 milhão, querer dar golpe aqui, cara, querer trazer tortura, estupro, assassinato. Apesar de tudo isso, cara, o Lula ainda é muito rejeitado. E o Lula ganhou simplesmente a eleição porque o Bozo foi mais rejeitado do que ele, cara. E mesmo assim, quase que o Lula perde. Então, o resumo da ópera, para finalizar, cara. Qual é o problema aqui dentro da esquerda, cara? Primeiro problema, o Lula nunca preparou um sucessor, cara. Ele quer reinar sozinho. Quando ele escolheu alguém para suceder ele escolheu alguém que não oferecesse perigo, como Dilma, como Haddad, né, cara? Ele não quer um sucessor, cara. Entendeu? Assim como o PT, cara, o Lula e o PT, eles querem o monopólio da esquerda para eles como única representação. A ponto de, no final desse vídeo, vai ter gente dizendo para mim a mesma coisa que eu já escutei. Com as críticas que você faz, você vai trazer o Bolsonaro de volta. Cara, eu não vou viver refém do Lula e do PT por causa do Bolsonaro, não, cara. E é por isso que eles não vão para cima desse movimento nazifascista, porque é um movimento que está dentro da política, cara. E eles são o quê? São políticos. Entendeu? O Lula, mesmo sendo chamado de ladrão, dentro do plenário pelos bolsonaristas, mesmo assim ele botou o rabo entre as pernas. E saiu caladinho com o rabinho entre as pernas, cara. Mas ele não abre a boca. Então, seja como for, eu não vou ficar refém do Lula e do PT com medo do Bozo voltar, não, cara. Não adianta. Se acha que eu vou não vou votar no Lula com medo do Bolsonaro. Não voto mais no Lula, cara. Não voto mais no PT. São um câncer dentro da esquerda. O Lula e o PT tem que acabar, cara. Só assim, talvez nasçam novas lideranças. Talvez os outros partidos se fortaleçam, cara. Afinal de contas, está todo mundo na mão deles, cara. A esquerda está na mão deles. Entendeu? E eles aproveitam esse movimento, cara, para poder enfraquecer a esquerda, cara. Eles querem o monopólio, tá entendendo? Do poder. Eles têm ambição pelo poder. Eles se misturam com
políticos da direita, cara, negociam, mas nunca conseguiram negociar com a esquerda. Com a esquerda é só problema, cara, porque eles querem dar facada nas costas, querem tirar proveito. O próprio Ciro é um bom exemplo disso. Eu não gosto do Ciro, eu não votaria no Ciro. Mas ninguém pode negar, cara, que o Ciro tem muitos motivos para não gostar do Lula e do PT, cara. Entendeu? Porque não adianta, cara. Eles têm os interesses deles, eles passam por cima de todo mundo, inclusive até de quem elegeu eles. Então eu encerro por aqui. Lula! O ladrão chegou! 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 Nem depois de tanta humilhação, o Lula nem sequer vai para cima dos bolsonaristas. Alguém tem alguma explicação?